Feche os olhos e preste atenção. O que você vai ouvir agora foi gravado a mais de 1 bilhão de quilômetros da Terra. Isso não é oceano, tempestade ou vento da Terra. Essa é a atmosfera de Titã, o maior satélite de Saturno. Um mundo onde chove metano, rios de hidrocarbonetos líquidos correm e existem mares de verdade. Mas até que ponto esse mundo se parece com a Terra? E será que a vida pode existir lá? O ser humano é uma criatura extremamente autoconfiante. Especialmente aqueles que são pouco instruídos e ignorantes têm essa característica em abundância. Mas quanto mais informações sobre o mundo ao nosso redor absorvemos, mais rápido desaparece a confiança em nossa própria grandeza e poder. Vamos refletir sobre a diferença de escalas e a estrutura do universo. No mesmo universo em que vivemos, existem colônias microscópicas de bactérias e galáxias gigantescas, sendo que a existência de ambas ainda não é totalmente compreendida pela humanidade. Hoje vamos falar sobre os titânicos aglomerados estelares, em um dos quais, embora não seja o maior, a Terra se encontra neste exato momento. Olá, inscreva-se. A Via Láctea é a nossa galáxia natal, com um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz e uma espessura de aproximadamente 1000 anos-luz. Esses números impressionam apenas à primeira vista, se não tentarmos compará-los com os parâmetros de outros aglomerados estelares. Além disso, pesquisas recentes sugerem que os terráqueos se acostumem com novos tamanhos para a Via Láctea. Inicialmente, os cientistas alteraram esse valor para 200 mil anos-luz, e em 2020, uma equipe internacional de astrofísicos da Alemanha, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos surpreendeu completamente a comunidade astronômica. Os cálculos modernos foram baseados na medição da velocidade das estrelas que habitam as bordas do disco galáctico. Acontece que as estrelas da Via Láctea nessa região eram muito mais rápidas do que o esperado. Existe um limite além do qual o parâmetro dinâmico diminui significativamente, o que marca o fim do aglomerado. De acordo com os dados mais recentes, na Via Láctea, esse limite mencionado está em torno de 1,9 milhões de anos-luz. Muito provavelmente esse é o diâmetro real da nossa galáxia. Mas agora não vamos falar sobre a Via Láctea. No início do vídeo, mencionamos a diferença de escalas, então perceba isso em toda a sua magnitude. Então, conheça a IC1101, a maior galáxia do universo até hoje. Naturalmente, mais adiante não conseguiremos evitar comparações de volumes, então a Via Láctea vai aparecer várias vezes no nosso vídeo. Frequentemente, para entender as reais dimensões estelares, é usado um exemplo ilustrativo do tipo e se, certo? Então, e se no lugar da Via Láctea estivesse a IC1101, ela teria engolido não só a nossa galáxia, mas também Andrômeda, as nuvens de Magalhães e o Triângulo, ou seja, praticamente todo o grupo local que por sua vez faz parte do superaglomerado de Virgem. O diâmetro da IC1101 é de 6 milhões de anos-luz, e isso é incrivelmente grande, mesmo levando em conta os novos dados descobertos sobre a Via Láctea. Esses aglomerados ciclópicos estão a mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra e abrigam cerca de 100 trilhões de estrelas. A nossa galáxia não pode se gabar de uma população estelar tão grande. Em seus braços espirais brilham apenas de 200 a 400 bilhões de estrelas. IC1101 é invariavelmente acompanhada pela sigla CD, e isso não é por acaso. O fato é que esse índice no sistema de Yerkes indica que a galáxia pertence a conglomerados supermassivos, localizados em meio a um halo de brilho difuso. Essa característica provavelmente levou à sua classificação inicial como nebulosa. IC1101 foi descoberta no verão de 1790 por William Herschel. Ela foi incluída na classificação geral muito mais tarde, em 1895. Quem fez isso foi o astrônomo irlandês John Ludwig Dreyer. Como surgiu um aglomerado tão gigantesco? Para explicar isso, vamos recorrer ao futuro da Via Láctea, no braço da qual está localizado o nosso sistema solar. O seu destino está 90% decidido. Daqui a 4,5 bilhões de anos, a galáxia provavelmente se fundirá com Andrômeda, sua vizinha, que é 2 vezes maior. Como resultado, surgirá um grande aglomerado chamado Lactomeda, que também incluirá as nuvens de Magalhães.
Para que precisamos dessa informação? A antiga e obscura história da IC 1101 provavelmente foi semelhante ao cenário descrito. E quanto mais os cientistas estudam essa galáxia assustadora, mais eles se convencem disso. A última vez que a IC 1101 foi examinada em detalhes foi nos anos 90 do século passado, usando um telescópio primitivo do observatório Kitt Peak. Agora sabemos que os diâmetros das galáxias com o índice CD superam em muito o tamanho de seu halo, a parte mais brilhante, que envia para o espaço a maior parte da luz emitida. É interessante que o nome do aglomerado seja complementado pela sigla BCG, que faz referência ao brilho ofuscante da IC 1101. A galáxia é conhecida como a mais proeminente em seu hiperaglomerado, chamado Abell 2029. O que está acontecendo dentro da maior galáxia do universo? Acredita-se que ela seja habitada por estrelas antigas da sequência principal, anãs vermelhas e brancas. Mas no centro da IC 1101 se esconde algo monstruoso. Os cientistas não prestaram atenção a essa galáxia enorme à toa, pois não só ela mesma, mas também seus componentes podem disputar o título de maiores. Vamos lembrar um fato astronômico conhecido. No centro de praticamente toda a galáxia existe um buraco negro adormecido ou ativo, e às vezes mais de um. Nas profundezas da Via Láctea, também existe sua própria fonte radioativa, Sagitário A asterisco, Sagitário A com asterisco, cuja massa ultrapassa 4 bilhões de sóis. E isso, comparado com outras galáxias, é bem pouco. Adivinhe onde está escondido o buraco negro mais monstruoso do universo? Correto, no centro da galáxia IC 1101. Astrofísicos suspeitam que no nascimento dela, na fusão de vários aglomerados em um só, situação semelhante ocorreu também com os buracos negros nas profundezas dos aglomerados. Eles se uniram, formando algo infernal e supermassivo. Se os astrônomos estiverem certos, o buraco negro no centro da IC 1101 pode superar o campeão reconhecido, o abismo dentro do quasar Thon 618, que está a 10 bilhões de anos-luz da Terra. Ela, só para você ter uma ideia, pesa mais de 66 bilhões de sóis. Assim, supõe-se que o peso do buraco negro no centro da IC 1101 pode muito bem chegar a 100 bilhões de massas solares. É muito difícil acreditar em tais volumes. O cérebro humano simplesmente paralisa ao pronunciar esses números inacreditáveis. Mas essa galáxia estranha tem mais uma característica: um desequilíbrio evidente entre a massa e a luminosidade das estrelas. Em palavras simples, além de gigantes anãs, buracos negros e outros habitantes desse enorme conglomerado, a IC 1101 é habitada por algo mais. Os astrônomos acreditam que essa é a substância mais misteriosa do universo, a matéria escura. Ela não pode ser observada diretamente, apenas indiretamente. Foi exatamente assim que a existência da matéria escura foi prevista. Na década de 30 do século passado, ao estudar uma das galáxias do aglomerado Coma Berenices, foi descoberta uma discrepância de massas. Isso significava que, mesmo considerando o número máximo possível de estrelas, a galáxia deveria girar muito mais devagar do que realmente gira. Descobriu-se que nela existe uma quantidade significativa de uma substância desconhecida, que possui massa, mas não se manifesta de nenhuma outra forma. Esse algo invisível foi chamado de matéria escura. Ao investigarem essa questão em detalhes, perceberam que o equilíbrio da matéria no universo também não está totalmente correto. No macrocosmo foi descoberta muita massa oculta. Isso significa que muito provavelmente a matéria escura também se instalou nas profundezas da IC 1101. E a última coisa que se sabe até o momento sobre essa enorme galáxia é que ela está morrendo lentamente. Dentro dos limites da IC 1101, novas estrelas não nascem há muito tempo. Por isso ela sobrevive absorvendo galáxias semelhantes a ela como um verdadeiro canibal cósmico. A luz emitida também indica o período de declínio gradual da galáxia. A IC 1101 brilha com um dourado antigo, enquanto os jovens aglomerados de vida brilham alegremente com reflexos de topázio. Adivinhe qual catástrofe certamente nos espera daqui a 4,5 bilhões de anos? Com qual galáxia a Via Láctea vai colidir? Acontece que é nossa vizinha mais próxima, a enorme e brilhante Andrômeda.
Não se sabe se a humanidade ainda existirá até lá, pois justamente nesse período o Sol começará a se transformar em uma gigante vermelha e muito provavelmente irá incinerar a Terra. Mas apesar disso, os eventos prometem ser impressionantes. Quem sabe, talvez nossos descendentes observem a fusão das galáxias das amplas galerias das colônias marcianas, que poderão surgir no planeta vermelho em um futuro próximo. No entanto, nos empolgamos, é hora de responder à pergunta: o que é a galáxia Andrômeda? E quando a veremos claramente no horizonte terrestre? Ela é um dos objetos mais emblemáticos do grupo local de galáxias, ao qual também pertence a Via Láctea. Agora, ela se aproxima de nós a cerca de 300 km por segundo, mas, devido à distância, esses objetos só vão se encontrar daqui a muito tempo. A galáxia, ou como é frequentemente chamada, nebulosa de Andrômeda, é uma galáxia espiral e está localizada na constelação de mesmo nome. Seu tamanho é o dobro da Via Láctea, pelo menos em termos de diâmetro. A distância entre nossas galáxias é de cerca de 800 kpc, ou 9,5 trilhões de quilômetros. Você gostaria de ver pessoalmente no céu estrelado esse objeto misterioso que já foi protagonista de várias obras de ficção científica? Não há nenhum obstáculo para isso, pois Andrômeda pode ser vista a olho nu e é por isso que ela chama a atenção dos astrônomos há centenas de anos. No futuro, seu contorno só vai aumentar. Como em outras galáxias, aqui há estrelas, mas a população de Andrômeda é bem mais velha que a da Via Láctea. A análise espectral das estrelas locais mostrou uma maior metalicidade na composição dos astros. Na verdade, a relativa proximidade dessa galáxia permitiu que os astrofísicos a estudassem razoavelmente bem. O raio visível da formação espiral é de aproximadamente 250 mil anos-luz, sendo que Andrômeda é considerada menos massiva em comparação com a Via Láctea. De onde surgiu esse paradoxo? Os cientistas ainda não sabem a resposta exata para essa pergunta. De fato, na galáxia Andrômeda há cerca de 5 vezes mais estrelas do que na nossa. Consequentemente, ela deveria ser muito mais massiva, mas na verdade, de acordo com pesquisas indiretas, é justamente o contrário. Para começar, vamos analisar com mais detalhes quais estrelas habitam nossa galáxia vizinha. Na Andrômeda, ainda nascem estrelas, mas o ritmo desse processo é muito mais lento do que na nossa galáxia e equivale a cerca de 30% da atividade da Via Láctea. No centro de Andrômeda vivem estrelas muito antigas, verdadeiros anciãos galácticos, cuja idade chega a 13 bilhões de anos, ou seja, elas surgiram praticamente no alvorecer do universo, se acreditarmos na teoria do Big Bang. Quanto ao disco, que possui 2 braços espirais, aqui se encontram estrelas mais jovens, com apenas cerca de 4 a 7 bilhões de anos, quase como o nosso Sol. No total, nossa vizinha abriga cerca de 1 trilhão de estrelas. Para comparação, na Via Láctea há até 400 bilhões de estrelas. Se ela fosse ainda mais brilhante, pareceria maior do que a Lua no céu da Terra. A galáxia Andrômeda abriga aglomerados globulares e cerca de 35 buracos negros massivos. Os aglomerados globulares são uma espécie de satélites do centro galáctico, na forma de aglomerados estelares fortemente ligados a ele pela gravidade. A densidade aqui é muito alta. A distância entre as estrelas pode chegar a apenas 3 milhões de quilômetros. Na Via Láctea, esse índice é 7.000 vezes maior. Os diâmetros dos aglomerados globulares chegam a 60 parsecs e suas massas chegam a 1 milhão de massas solares. Existem cerca de 500 desses objetos na nebulosa de Andrômeda, mas o mais famoso é o Maial 2, ou M31G1. Esse aglomerado é o mais brilhante do grupo local de galáxias. Os cientistas supõem que no centro do objeto há um buraco negro com algumas centenas de milhares de massas solares. De onde vieram tantos aglomerados globulares na galáxia Andrômeda? Os astrofísicos tendem a acreditar que, em sua época, a nebulosa de Andrômeda era bastante voraz, absorvendo ativamente objetos menores. Por isso, aglomerados estelares densos podem ser os núcleos de galáxias anãs destruídas há muito tempo. De qualquer forma, Maial 2, que se destaca pela metalicidade e formação estelar permanente, se encaixa nessa definição em 90%. A massa desse aglomerado globular é de cerca de 15 milhões de massas solares.
Esses objetos cósmicos incríveis e deslumbrantemente brilhantes são classificados de acordo com a idade da população estelar. O primeiro grupo são os aglomerados globulares, onde se reúnem estrelas adolescentes. Esses astros têm mais de 500 milhões de anos. O segundo grupo inclui estrelas cuja idade chega a 5 bilhões de anos, e o terceiro abriga verdadeiros longevos, praticamente da mesma idade do universo. E como está aqui a situação com os aglomerados globulares na nossa galáxia? Dentro dos limites da Via Láctea, eles também existem, mas a idade das estrelas praticamente não varia. Todas as estrelas são igualmente antigas, com até 12 bilhões de anos, não há estrelas jovens por lá. Também na nossa galáxia, até agora, não foram encontrados objetos parecidos com centros destruídos de outros discos estelares. Com o que mais pode nos surpreender, a galáxia que recebeu o nome da constelação de Andrômeda. Ela tem uma estrutura incomum. Em particular, o objeto possui 2 núcleos separados por uma distância de 5 anos-luz. Mas, muito provavelmente, isso é apenas um efeito visual causado pela enorme distância. Os chamados núcleos são aglomerados muito densos de estrelas jovens, formados em forma de rosquinha, girando rapidamente e muito próximos ao redor de um buraco negro com uma massa de 140 milhões de massas solares. Será que muitos buracos mortais estão escondidos nas profundezas da galáxia Andrômeda? Cientistas dizem que é mais que suficiente. Isso faz de Andrômeda um local densamente povoado por buracos negros. Nem todos eles são massivos. Há alguns que têm apenas de 5 a 10 vezes a massa do Sol. Os astrônomos acreditam que muitos desses buracos negros são candidatos a colisões inevitáveis no futuro. Ao se fundirem, eles formam vários objetos supermassivos. A presença de uma grande quantidade de buracos negros indica que, nos estágios iniciais de sua existência, a galáxia Andrômeda tinha muitas estrelas massivas. Com o tempo, elas evoluíram para mortais redemoinhos, atraindo avidamente todos os tipos de matéria. A principal característica desses buracos negros é o ganho gradual de massa, causado por seu apetite insaciável. Então, isso significa que na galáxia de Andrômeda também deve haver muitas estrelas, que futuramente se transformarão em buracos negros ou que já estão passando por esse processo de transformação? No entanto, até o momento foi descoberta apenas uma supernova chamada S de Andrômeda. Ela foi observada em 1885. Este é o primeiro objeto desse tipo encontrado fora da Via Láctea. Após o súbito clarão, cientistas observaram que a estrela escureceu rapidamente, perdendo brilho de forma acelerada. Isso alertou os astrofísicos, já que supernovas desse tipo normalmente enfraquecem 2 vezes mais devagar, e os cientistas ainda não conseguiram desvendar esse mistério. Enquanto isso, os ecos da explosão monstruosa ainda foram observados da Terra até mesmo em 1920, com a ajuda do telescópio Hubble. Por fim, vale a pena mencionar o destaque que está escondido na galáxia de Andrômeda. Para começar, vamos dar uma dica sobre o que vamos falar. Tente adivinhar com o que os astrofísicos do mundo inteiro estão ocupados agora. Além de discutir fatores de segurança para voos tripulados a Marte, buscar exoplanetas e objetos onde a vida pode ser possível em suas diversas formas. Na galáxia de Andrômeda também foi encontrado um corpo celeste semelhante, pelo menos um candidato a esse posto. O possível exoplaneta no catálogo recebeu o índice PA99N2. Seu peso, presumivelmente, é de cerca de 10 Júpiteres. Infelizmente, não há mais nenhuma informação sobre o objeto, o que não é surpreendente, pois, se os dados forem confirmados, este será o planeta mais distante já encontrado até o momento. O corpo celeste está a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Além disso, PA99N2 será o primeiro exoplaneta descoberto em outra galáxia. E a última surpresa da galáxia de Andrômeda para hoje. Você já se perguntou por que às vezes esse objeto é chamado de nebulosa? Esse não é o primeiro caso na história da astronomia em que galáxias distantes da Terra foram confundidas por causa do acúmulo de gás, plasma e poeira cósmica. Assim, essa galáxia também foi identificada por muito tempo como uma grande nebulosa. Mas em 1924, Edwin Hubble abriu os olhos do público ao afirmar que a suposta nebulosa espiral não era realmente uma nebulosa. É uma galáxia enorme localizada na constelação de Andrômeda. Por isso a Via Láctea
não é a única formação desse tipo no universo. A galáxia de Andrômeda, segundo estimativas dos cientistas, formada há mais de 10 bilhões de anos, é um conglomerado estelar muito antigo, cuja origem foi precedida por uma colisão épica de vários objetos. Depois, vários acidentes cósmicos impulsionaram a formação ativa de estrelas em Andrômeda. As profecias dos astrônomos sobre a colisão da Via Láctea com sua enorme vizinha provavelmente se tornarão realidade, pois a distância entre as galáxias está diminuindo visivelmente. Mas qual será o resultado disso? Devemos esperar uma catástrofe terrível? Os especialistas acreditam que não. Os objetos vão se fundir gradualmente, e isso dificilmente causará a destruição do sistema solar e do próprio Sol. A única ameaça para a nossa comunidade planetária é que ela pode ser lançada para as bordas da nova estrutura. O processo de integração não será instantâneo. Vai levar pelo menos 2 bilhões de anos, resultando em uma elipse titânica de trilhões de estrelas, que já recebeu o nome único de Mlecomeda. É uma pena que não veremos esse evento espetacular em escala cósmica, quando Andrômeda forçará a Via Láctea a sair da sua zona de conforto. Mas, por outro lado, isso é até melhor. Ainda temos tempo para assistir a vídeos interessantes em um ambiente tranquilo e aconchegante. A verdadeira natureza do universo. Como ela é? As pessoas tentam responder a essa pergunta há centenas de anos, criando várias teorias e inventando histórias para descrever esse mundo da forma mais precisa possível. Mas quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que há muitas estranhezas, e compreender a verdadeira natureza com tanta complexidade não é nada fácil. Por exemplo, a teoria das cordas. A teoria é tão estranha e controversa que muitos cientistas do mundo todo tentam confirmá-la ou refutá-la. Ela é considerada uma teoria de tudo. Então por que ela foi criada e até que ponto ela é verdadeira? Talvez seja mais uma invenção de alguém. Para entender ao máximo a realidade que nos cerca, os cientistas tentaram observar as coisas o mais de perto possível. Só imagine o quão surpreendente pode ser esse mundo molecular. Ele cria imagens e paisagens incríveis. As estruturas moleculares são formadas por partículas chamadas átomos. O curso básico de física escolar diz que o átomo é a menor partícula do universo, a base de toda a realidade. Mas se olharmos mais a fundo, colidindo dois átomos com grande força, os cientistas perceberam que existem partículas elementares ainda menores. E aí surge uma nova pergunta: o que exatamente significa enxergar? Para que uma pessoa possa enxergar, é necessário luz, ou mais precisamente, uma onda eletromagnética. A onda, ao passar pelo espaço, bate em uma superfície, é refletida por ela e entra em nossos olhos, que por sua vez, recriam a imagem a partir das informações recebidas. Em outras palavras, sem luz, não conseguimos ver nada. Lembre-se de quanto você enxerga em um quarto escuro, mas desse jeito conseguimos ver apenas coisas grandes. E o que fazer com coisas bem pequenas? Afinal, as ondas eletromagnéticas simplesmente não conseguem vê-las e nem tocá-las. Esse problema poderia ser resolvido se fosse possível gerar ondas eletromagnéticas menores com maior intensidade. Mas aí também tem um porém. A alta intensidade das ondas eletromagnéticas vai danificar as partículas elementares. Portanto, não será possível estudá-las com máxima precisão. Esse fato, devido à sua importância, recebeu o nome de princípio da incerteza de Heisenberg, a base para toda a física quântica. Agora falando sério, como então estudar essas partículas elementares, determinar seu tamanho, sua natureza e assim por diante? Na verdade, isso nós não sabemos. Física. No século XX surgiram duas bases teóricas para a formulação das leis da física. A primeira é a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, teoria que explica a gravidade e a estrutura do espaço-tempo. A outra é a mecânica quântica, que é uma formulação completamente diferente para descrever fenômenos físicos usando os conhecidos princípios da probabilidade. No final da década de 1970, essas duas estruturas se mostraram suficientes para explicar a maioria das características observadas do universo. Desde as partículas elementares e átomos até a evolução das estrelas e do universo como um todo.
A teoria das cordas é a base teórica que tenta resolver essas questões e muitas outras. O ponto de partida da teoria das cordas é a ideia de que as partículas pontuais na física de partículas também podem ser modeladas como objetos unidimensionais chamados cordas. A teoria das cordas descreve como as cordas se propagam no espaço e interagem umas com as outras. Nesta versão da teoria das cordas, existe apenas um tipo de corda, que pode se parecer com um pequeno laço ou um segmento de uma corda comum, e ela pode vibrar de diferentes maneiras. Na escala de distâncias maiores do que a escala da corda, a corda parecerá uma partícula comum, com sua massa, carga e outras propriedades determinadas pelo estado vibracional da corda. Assim, todas as partículas elementares podem ser vistas como cordas em vibração. Na teoria das cordas, um dos estados vibracionais da corda leva ao graviton, a partícula quântica que carrega a força gravitacional. Dessa forma, a teoria das cordas é uma teoria da gravidade quântica. Um dos principais acontecimentos das últimas décadas na teoria das cordas foi a descoberta de certas transformações matemáticas de dualidade, que identificam uma teoria física com outra. Físicos que estudam a teoria das cordas identificaram várias dualidades entre diferentes versões dessa teoria. Isso levou à hipótese de que todas as versões consistentes da teoria das cordas fazem parte de uma estrutura unificada chamada teoria M. Pesquisas em teoria das cordas também avançaram no entendimento dos buracos negros e da gravidade. Existem certos paradoxos que surgem ao tentar entender os aspectos quânticos dos buracos negros. No final de 1997, essa linha de trabalho foi concluída com a descoberta da correspondência da teoria anti-de Sitter. Esse é um resultado teórico que conecta a teoria das cordas com outras teorias físicas que são melhor compreendidas teoricamente. A correspondência anti-de Sitter é importante para o estudo de buracos negros e gravidade quântica e também é aplicada a outros assuntos, incluindo física nuclear e de matéria condensada. Um dos problemas da teoria das cordas é que a teoria completa não possui uma definição satisfatória em todas as circunstâncias. O espalhamento de cordas é mais facilmente definido por métodos de perturbação, mas, em geral, não se sabe como definir a teoria das cordas de modo não perturbativo. Também não está claro se existe algum princípio pelo qual a teoria das cordas escolhe seu estado de vácuo, o estado físico que determina as propriedades do nosso universo. A teoria das cordas parte da ideia de que partículas pontuais da teoria quântica de campos podem ser modeladas como cordas unidimensionais. A interação das cordas é definida pela generalização da teoria de perturbações. Nos diagramas de Feynman, isso é trocar o caminho unidimensional de uma partícula por uma superfície bidimensional representando o movimento de uma corda. Diferente da teoria quântica de campos, a teoria das cordas não tem definição não perturbativa completa. Por isso, muitas questões teóricas que os físicos gostariam de responder permanecem fora de alcance. Talvez a teoria das cordas não seja uma teoria de tudo, mas, como a das partículas pontuais, pode ser muito útil. Ainda não sabemos ao certo qual é a verdadeira natureza da realidade e do universo, mas continuaremos buscando a resposta para essa questão, tentando descobrir a verdade até que, esperamos, ela se revele a nós.